Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks, ainda em cenário diferente. Tô aqui com um amigo e eu já descobri que ele é quase família aqui, né, velho? Se a gente começar a investigar aqui, Se a gente fazer a árvore investigar, genealógica aqui, vai... É bem isso. Mais um nordestino. Londrina está sendo tomada pelo Nordeste. Nordeste é o encontro com Deus. É isso aí, Nordeste é encontro com Deus. Você que está aqui nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo também com pessoas que estão interessadas no tema, no assunto. Dê o like, comente aqui abaixo também se você tem interesse em dar continuidade a um relacionamento com o Isbel, com essa instituição e também com a Igreja Missionária. Bom, sem mais delongas, estou aqui com o Pastor Nelson, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E Nelson, eu queria que você já apresentasse você, sua família, sua igreja. Fala aí pro pessoal quem é o Nelson. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, né, com o Lucas, né, conhecendo esse conterrâneo que está aqui, mostrando um pouco do potencial, né, como ele já falou aqui do nordestino. Alguém já disse que o nordestino ia dominar o mundo, né, e eu sou bem suspeito quanto a isso. Mas eu me chamo Nelson, né, sou recém-formado no Isbel, né, eu tive o privilégio de vir aqui para o seminário, passei 4 anos aqui, fazendo o curso, fiz estágio em algumas igrejas aqui e fui desafiado a plantar uma igreja em Paulo Afonso, né? E junto com minha família, Paulo Afonso, Bahia, junto com minha família, minha esposa Daniele, né? E temos 2 filhos, o Tiago, de 12 anos, tem a Isabela, de 4, e estamos sendo agraciados com mais uma menininha que está chegando aí, a Maria, né? É isso aí. Achávamos que eu plantar a igreja ali em Paulo Afonso, na verdade, vamos ter algo mais profundo ainda, que é um filho, que é um laço de verdade, né? Com aquele povo, com aquela cultura. Que algo benção, que cara. vai nos firmar ali. E algo que a gente tava até brincando com isso um pouco mais cedo, é que cada lugar que você vai, você tem um filho para marcar bem, né, velho? E isso é bem verdade, né? A minha esposa tomou tão ciência disso que ela não quer nem se mudar da casa que a gente se encontra hoje em Paulo Afonso, com medo de vai, que de Com medo repente... de demandar outra, né? E vocês já tinham feito cirurgia para não ter mais filho, né? Bem lembrado, né? Pensando nisso, a gente já tinha decidido, né? Se conformado com os dois, a experiência ao máximo, menino, menina, então vamos terminar por aqui, né? E acabou que a gente tomou a decisão, eu fiz o procedimento da vasectomia, fiz todo aquele procedimento do espermograma, só que em meio a tudo isso houve uma falha de sistema que tá chegando, tá vindo o terceiro aí, O né? cara E a é gente fértil. louva a Deus. Ele é fértil não só no mundo biológico, mas no espiritual também. A gente vai falar da igreja lá, que tem sido maravilhoso, né? Mas antes, cara, eu queria saber, você até falou aí foi convidado para essa missão lá em Paulo Afonso, mas como surgiu o desejo por Paulo Afonso também, né? Assim, o desejo de Paulo Afonso, né? Ele surgiu não no meu coração. Eu acho que é por isso que eu acredito tanto nesse projeto, que não foi algo que surgiu assim no meu coração, né? Porque eu sou da região mais embaixo, de Natal, Rio Grande do Norte. Então tinha um projeto claro no meu coração de que eu plantaria 10 igrejas e cada uma delas numa praia, né? Então, e de repente eu fui desafiado por esse projeto junto com minha esposa. Esse projeto Paulo Afonso, ele surgiu no coração do nosso presidente, pastor Sandro, né? Legal. Nós temos uma igreja missionária em Delmiro Gouveia, Alagoas, que fica a 50 quilômetros de Paulo Afonso, né? E ele fez uma conexão no aeroporto de Paulo Afonso, desceu em Paulo Afonso para pegar o translado de carro até Delmiro Gouveia. E ele passando naquela cidade, Deus começou a incomodar o coração desse homem, ele precisava fazer alguma coisa, né? E ele fez o evento lá em Delmiro e voltando junto com sua esposa Marinês, começou a questionar, Deus, o que eu posso fazer por essa região, né? O que eu posso fazer por essa cidade? Aí foi quando surgiu, o Nelson está no seminário junto com a Dani, já é nordestino, né? E também surgiu-se uma necessidade, uma vez que a gente estava correspondendo 100% a Conim, de que o pastor Salvador já está de idade, ele não conseguiu formar ninguém não, lá na região, né? Então, para poder fazer essa ponte, né? E eu também já conheço a cidade de Delmiro Gouveia, né? Então, Legal. Eu já conheço o povo da igreja lá, então essa necessidade de poder estar junto, né? Dar um auxílio, o pastor aprender com ele também, uma vez recém-formado, né? E esse desafio de plantar uma igreja ali numa cidade de Paulo Afonso, que é uma cidade tão estratégica, que se encontra no entroncamento de 4 estados, né? Num perímetro ali de talvez 60 quilômetros, a gente tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, que é o Paulo Afonso, né? Que então, legal, cara. É uma cidade bem estratégica. Quando você olha no mapa, é como se fosse o centro do Agreste, né? Se você quer ter o coração do Agreste, né? A cidade de Paulo Afonso é a capital do Agreste, né? Uma das cidadezinhas maiores que tem ali.
E com relação, depois que tu chegou lá, né? Que enquanto você tem a ideia na sua Uhum. cabeça do que vai fazer, do que vai, de como vai se proceder a igreja, né? Mas como foi o seu desafio ao chegar em Paulo Afonso, né? Porque, se eu não me engano, foi esse ano que você começou literalmente o ministério lá, não é isso? Isso, é. Assim, eu não tinha noção de como era Paulo Afonso, né? No máximo que eu tinha ido é a divisa, a ponte. Eu só pisei do lado da Bahia e voltei. E a gente chegando em Paulo Afonso, acho que um dos maiores desafios nossos, a gente ficou, uma vez que a gente não conhecia a cidade, a gente ficou com um ano off. Vai lá, vocês têm um ano para conhecer a cidade, porque você não tem como pregar o evangelho para quem você não conhece, né? Então, Isso foi ano passado, no caso. isso, no caso já vai fazer 2 anos e meio que a gente tá lá. Acabou até estendendo um pouco mais, né? Entendi. Agora vai fazer 6 anos, 6 meses que a gente inaugurou a igreja, conseguiu alugar o espaço, tudinho. Então a gente acabou passando 2 anos em off, só para conhecer a cidade. O desafio era formar um grupo base, né? Então a gente levou esse tempo aí e agora a gente tá com o desafio de sermos igreja ali, né? Uma vez que a gente alugou o espaço, tá sonhando, né? Investindo nesse grupo base, convidando novas pessoas. E a experiência, cara, de tipo. Então são vários processos aí, né? Porque eu também andei conversando com o Rafa aqui também, e o processo de implantação de igreja, talvez, dele foi um pouco diferente do teu, porque ele já meio que conhecia a região, já morava lá. E chegar lá, alugar uma casa e começar a se relacionar com as pessoas, você já meio que anunciava também, né? Olha, vamos abrir uma igreja aqui. Ou não, já. Isso foi orgânico. Não, acho que foi algo bem intencional, né? Eu acho que foi uma das coisas. Eu li aquele livro, Vivendo em Missão. E isso me fez viver, né? Quando o autor ele fala de ser proposital, de que saber que você está em missão, as pessoas não sabem, mas você está em missão. Então eu vivi, eu fui bem intencional nisso, né? E eu acho que a gente tem algumas provas de que valeu a pena viver isso, porque assim, quem foi me deixar lá, eu cheguei no aeroporto de Recife, quem foi me deixar lá foi o pastor Maica, né? E ele chegou lá, ele pôs dentro do carro e foi deixar a minha família lá. O Maica me deixou lá e a gente chegou numa sexta-feira à noite. Né? A gente jantou todo dia no local e ele ia pregar a estrada de manhã. Eu digo, vou comprar alguma coisa pra gente tomar um café antes dele ir, né? E eu fui numa casa de bolo e numa barraca de queijo, né? E por incrível que pareça, eu comecei a cultivar, eu continuo indo nesse mesmo lugar, né? E por incrível que pareça, essas duas pessoas, elas hoje fazem parte da nossa comunidade. Que massa, né? cara, Então, que porque massa. foi algo intencional e eu também, como você falou, eu já fui aberto. Eu já disse, sou pastor, eu tô com esse desafio, né? Até porque o sotaque é diferente, né? Por mais que seja nordestino, mas o Nordeste ele é muito rico. Esse negócio de sotaque ele é bem próprio, né? Ele é bem pertencente. Cada região, né? Cada região tem o seu sotaque, né? Isso é massa, né? Isso é massa. É um país ali dentro, a né, diversidade de culturas e, cara, então é um mix, né? A gente acha, né? A gente fez um curso de preparação de plantação de igreja pelo CTPI com o Ricardo Agreste, né? E uma das pessoas que me avaliaram foi o Fabrini, foi o meu avaliador na avaliação final, e ele disse, cara, você é um cara multicultural, né? Você é de Natal, você tem uma esposa pernambucana, você fez o curso, tem uma filha londrinense, está indo plantar a igreja em Paulo Afonso, na Bahia, né? E às vezes a gente acha, né? Até acha, então tá de boa, né? Só que você pura bobagem. Quando você chega lá, que você falou, cara, a cultura é outra, entendeu? A linguagem é outra, a realidade é outra. Então, é algo que te mostra que tudo aquilo que você tem, a bagagem, ela conta, né? Mas, na verdade, o que conta mais é a ação do que Deus está fazendo ali. Não tem muito a ver com você. É o dia a dia, né? É o dia a dia, é o desafio, é você conhecer a história daquele povo, é você decidir amar aquele povo, se importar, né? Então, tem muito a ver mais com o que Deus está fazendo lá do que com o que você pode fazer, o seu potencial, né? Seja ele lá acadêmico, né? Empírico, tem a ver, enfim, empírico, tem mais a ver com o que Deus está fazendo. E hoje lá você já está construindo um grupo de pessoas e já está caminhando, já tem alguns membros já na tua igreja, né? Como é que tá lá? Tem. O crescimento desde que você iniciou lá a plantação. O nosso, como eu falei para você, os 2 primeiros anos a gente ficou na iminência de formar um grupo base, né? Então, assim, a gente começou a fazer encontros na minha casa aos domingos, né? Onde rolava um estudo, louvor e terminava num cargo-chefe que a gente colocou como tapioca, né? Então, a tapioca do Nelson Afonso é muito requisitada, né? Já toda pessoa abrir uma tapiocaria, né? Isso aí não é por falta de conselho. Toda pessoa que, cara, abre uma tapiocaria aqui que você vai dar certo. Cara, não vim para abrir tapiocaria, eu vim fazer outra coisa, cara. Meu foco é outro, né?
Mas aí a gente trabalhou, né? Esses 2 anos, o foco total do nosso grupo não foi atração, não foi outra coisa, foi realmente o discipulado, né? Então, nossos grupos, a intenção era as mesmas pessoas, com um único alvo, que era formar um grupo básico, que era discernir essa ideia que a gente tem de evangelho, né? E conhecer as pessoas. Então, isso delega mais tempo, né? O discipulado, ele é mais fácil, ele é mais difícil, né? Ele é mais longânimo, né? Então, assim, foi a gente caminhar com essas pessoas, chorar, celebrar, né? E depois de 2 anos a gente dizer, nossa, agora a gente consegue fazer isso com outras pessoas, né? Que é essa fase que a gente tá. 5 meses que a gente alugou um local, decorou, temos o desafio de deixar a nossa cara, a nossa identidade, né? E estamos com essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu ainda estou trabalhando com o pessoal que a gente ainda não pode trabalhar 100% atração, uma vez que a gente não está preparado, equipado para, entendeu? Então a gente meio que deu um passo maior. Agora a gente está trabalhando um pouco de atração, mas porém o alvo ainda é consolidar essas pessoas, entendeu? Porque se fosse para encher, fazer evento, cara, é muito fácil, né? O problema é fazer o quê com essas pessoas quando ela vem? Né? Você vai fazer o quê? Então, como é que está a preparação lá com o quesito discipulado? Como tem funcionado isso? O discipulado que a gente tem tentado fazer, por ser um grupo resumido, eu estou numa cidade que eu conheço poucas pessoas, né? E o meu grupo não tem vindo muitas pessoas que... Hoje a gente usa esse termo desigrejado de outras igrejas, então acaba centralizando mais no líder local que está ali. Então, eu tenho tentado fazer um discipulado mais do teto a teto, entendeu? Eu tenho tentado encontrar com as pessoas o máximo possível, ombro a ombro, olho a olho, entendeu? Não fazer o ajuntamento de pessoas, a não ser nos nossos cultos, nas nossas reuniões, porque eu tenho entendido assim, a afinidade ela só vem num discipulado mais próximo, entendeu? Porque ali aquela pessoa ela tem liberdade de falar de coisas que ela não falaria para ninguém, entendeu? Então eu tenho tentado, como é que eu vou conhecer mais essas pessoas, né? Porque você delegar a função é fácil, mas o problema é você entender primeiro a pessoa. Então o discipulado que a gente tem feito todos os dias, pela manhã, eu tenho um café para tomar com alguém. Seja na barraca de queijo que eu falei, seja na banca de bolo, qualquer lugar tem um lugar para a gente fazer um discipulado, né? Então a gente está mais nessa pegada aí, não focamos muito ainda mais nesse metódico de colocar numa sala, ter um curso, vários encontros e no final levar todo mundo a tomar uma certa decisão. Não, a gente tem gastado um tempo mais... E é importante também, né, o tempo de cada igreja. Não tem como a gente copiar, por exemplo, na Shalom aqui, que é uma igreja com 600 membros, uma igreja já consolidada, antiga. Então, esse processo também que quem está vivendo a plantação de igreja já precisa raciocinar. Calma, a minha vivência com o ministério vai ser diferente da vivência de alguém que está aí numa igreja que está consolidada há muito tempo, né? Com certeza. Eu acho que isso mostra um pouco da maturidade, né? Isso aí. Porque, digamos assim, eu acompanhei de perto aqui a Shalom, né? Eu fazia parte disso aqui no tempo que eu estava no seminário. Então, se você sair daqui com a imaturidade de que você vai chegar lá e vai fazer acontecer a coisa do mesmo jeito, cara, a Shalom tem anos, a Shalom tem uma equipe preparada, a Shalom tem pessoas direcionadas para setores específicos, enquanto numa plantação é aquele pastor Severino, né? Ele tem que fazer tudo, ele tem que se esforçar ao máximo até conseguir formar alguém ou alguém chegar formado e suprir aquela necessidade. Então não tem como, né? A demanda, pessoas cuidam de pessoas, então aqui tem várias pessoas na Shalom, porque tem vários líderes de grupo, supervisores de grupo, então existem pessoas que cuidando de pessoas, então uma pessoa só não tem como cuidar de, né? Seria um entendimento errado, equivocado, se você saísse nessa ideia de que vou chegar lá, fazer, chover. Entendeu? Porque hoje, assim, quando você olha, tudo hoje se criou um método, né? Principalmente as redes sociais, qualquer coisa que você coloca lá, 3 passos para não sei o quê. E tudo parece ser muito fácil, é só você tocar no sininho embaixo, né? Então, essa metodologia, ela acaba influenciando na mente do pastor, plantador, que quer um resultado, entendeu? Então, os caras estudam, entende-se hoje que um projeto de plantação de igreja, para ele aflorar, tem que ser 3 anos. Cara, e se não for? Entendeu? O método funcionou em alguns lugares, não quer dizer que vai funcionar em outro. Então, é orgânico, né? Igreja é orgânico, né? Entendeu? Então, lógico que existe, né, o planejamento, a estratégia, né? Que a gente não pode pecar em relação a isso, por conta de planejamento, de estratégia. A gente faz tudo isso, mas tem que entender que essas coisas elas são submissas à ação do Espírito. Exato. Entendeu? Você pode fazer todas elas e chegar a um momento em que isso não aflorou porque não era o tempo de Deus, não era
aquilo que ele estava fazendo naquele momento, aquilo que ele queria. Então tem que ter essa maturidade, porque senão o cara acaba se cobrando, porque existe a cobrança dele mesmo, existe a cobrança da liderança, né? Então a prestação de conta, então é algo bem equilibrado que você tem que trabalhar ali. Por isso que eu acho que hoje a gente vê um assunto que tem sido muito à tona, muitos pastores sofrendo com depressão. Por quê? Porque eu acho que talvez os números, os resultados, as cobranças tomaram uma devida proporção que perdeu o controle, né? E que você tocou num assunto muito importante, né? Que algo que alivia muito esse peso sobre a vida do pastor que está chegando agora, que está vivendo o ministério, é literalmente entender que Deus está fazendo algo naquela região e você vai participar daquilo, cara. Não tem como você fazer à frente de Deus. Algo que a gente conversou aqui agora nas nossas reuniões. Né? O pastor Israel acabou de falar sobre isso. Nós não estamos para fazer à frente de Deus, nós estamos para caminhar com Cristo. Ele que está fazendo algo lá. E isso é a importância também de você estar com ele enquanto você escreve o projeto, né? Estar com ele enquanto você escreve. O Ricardo Agreste veio aqui esses dias, falava no Conselho de Pastores de Londrina, e ele disse o seguinte: uma vez eu estava preparando um projeto do ano para a minha igreja, e a sensação foi que Jesus chegou nas minhas costas e fez assim: o que é que você está fazendo aí? Aí ele respondeu: não, estou escrevendo um projeto para a tua igreja. Para a sua igreja. Aí Jesus: como assim? A gente deveria estar fazendo isso junto, né? Um outro ponto, Nelson, que a gente também acabou de falar, o pastor Sandro trouxe como algo muito importante para o futuro da igreja, é a preparação de novos pastores. Isso. Embora você esteja num processo de início lá ainda, mas você já está pensando em quem são as pessoas que vão caminhar com você amanhã. Queria que você dissesse aqui para a gente o que você avalia, o que é que você tem visto nas pessoas e quem são talvez essas pessoas que estejam contigo hoje lá, que está sonhando igreja também, que está com muita vontade de viver e fazer acontecer. É legal essa sua pergunta, Lucas, porque assim, a gente vive um contexto de que, né, essa geração que ficou um pouco para trás não tem vivenciado tanto isso quanto os nossos olhos hoje têm conectado, né? A gente consegue hoje falar mais disso, tomar algumas ações diretrizes que apontem para isso, mas a gente vem de um contexto que isso aí, cara, o pastor, às vezes de forma inconsciente ou inconsciente, pastor da igreja localzinha lá que tem uma entradazinha de um membro, de um dízimo muito justo, né? Às vezes, quando surge um novo cara lá e parece que inconsciente, aquele cara talvez possa ser uma ameaça para ele. É uma concorrência. Uma concorrência, entendeu? Enquanto, né? Então, assim, já a gente que teve essa oportunidade, não julga essa galera, né? Mas a gente teve essa oportunidade de ter esse conhecimento e ver que essa é uma visão errônea, de que a gente precisa consertar isso, de que o nosso papel na final é formar discípulos, né? É formar novos pastores, novas lideranças. Que afinal, se aquilo que eu estou fazendo é tão importante, ele não pode ter um fim quando eu partir, né? Exatamente. Tem que ter pessoas que levem avante. Então, eu vejo isso, né? É o que eu tenho falado com alguns jovens que eu tenho caminhado de cara. Eu não vim para ser pastor daqui, entendeu? Eu tenho um tempo de já eu tenho, entendeu? Eu tenho que plantar igreja em outro lugar. Até então eu tinha o meu projeto de plantar igreja na minha região e é bem verdade que esse anseio ele não apagou. Entendeu? Lógico que eu ouvi a voz de Deus nesse momento, eu ouvi a orientação da liderança e eu não me vejo em outro lugar se não fosse em Paulo Afonso nesse momento, mas o meu papel que eu entendo é de incentivar aquelas pessoas. Porque se você olhar, o pastor daquela cidade, é feito o que você falou, eu não fui para lá para levar algo novo, Deus já estava fazendo, Deus já estava operando, então a vida de um líder, de um jovem que está ali, Deus já está operando, então o meu papel é olhar com esses olhos do discernimento do evangelho e ver onde Deus está operando, seja no coração do jovem tal, da jovem tal, né? E eu estou ali para ser um encorajador, entendeu? Eu tenho um rapaz que há 1 ano e meio eu conheci ele toca o nosso violão hoje, e ele se denominava ateu, né? E eu falo com esse cara e ele diz: cara, eu gosto de você porque você é um cara que você potencializa nos outros, você investe, você desafia. Eu digo: cara, o meu papel aqui, eu vou ficar satisfeito quando eu chegar aqui na igreja simplesmente para abrir e lavar o banheiro. E tiver pessoas para fazer todas as outras coisas. Ele diz: cara... Vocês não precisarem de mim, né, cara? Vocês não precisarem de mim, entendeu? Então, mas só que isso aqui a gente está falando de algo, né, que é contra, via de regra, aquilo que o homem busca, que é o reconhecimento, tapinha nas costas, ser o líder nato dali, as atenções, né, o cara que é o que decide, né, como um bom nordestino diz, a última bolacha do pacote. Exatamente. Cara, e esses são pontos que a gente fala com naturalidade, isso aqui pra gente é natural,
A gente sabe quanto tem pessoas precisando ainda de pastores e pessoas disponíveis para o ministério. E esse é um alerta para você que tá com pessoas aí à sua volta, pessoas que têm aspiração ao ministério. Não retém a mão. Isso. Não retém a mão. Invista nessas pessoas. Tem muita gente precisando ainda, né, cara? Eu acho que você falou de algo importante, porque às vezes, assim, quando se pensa em ministério, a pessoa pensa muito na sua capacitação, né? E não tem a ver com o pastor em si, né? O pastor, o líder, ele sempre vai ser incapaz, né? Não tem a ver com a gente, né? Isso se serve de encorajamento para você que está nos ouvindo. Cara, se tem um cara incapaz de ser pastor, de ter um chamado, seria eu, cara. Eu vim de uma família improvável, de um pai que abandonou, de um lar sem estrutura, né? De uma cadência fortíssima no aprendizado, mas eu decidi se dispor, de cara, eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com ele, né? E a gente tá aqui, entendeu? A gente sempre vai ser incapaz, né? A capacidade tá naquele que é o verdadeiro pastor, aquele que tem autoridade, aquele que faz. A gente só é um canal. Então, assim, eu diria para você que talvez esteja ouvindo, nossa, eu não me vejo capaz de ser pastor. De cara, realmente esse é o entendimento correto. Não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus quer fazer através da sua vida, né? Amém, cara. Eu acho que essa foi uma boa frase para finalizarmos esse momento aqui juntos. Cara, prazerzão estar com você nosso, aqui. Lucas, né? E vamos continuar fazendo isso no Nordeste, né? Com certeza. E que Deus continue nos abençoando como denominação, com pessoas com coração na obra como você. É massa saber que tem gente que coopera pro mesmo que a gente tá cooperando, né? Eu não falei isso para você antes, cara, mas quando eu cheguei aqui em Londrina, eu só ouvi referência boa a seu respeito, cara. E espero que você forme pessoas semelhantes a você, com coração na obra como você. E mantenha-se firme, que a missão vai se estender pelo Nordeste inteiro. Com Acredite mais certeza. nisso. Bom, é isso, gente. Tchau pra vocês. Tchau. Foi mais uma oportunidade aqui de conversar com um amigo. Estamos juntos, né? De tão próximo, mas não se conhecia, não tinha se cruzado, né? A gente tem que vir aqui para Londrina para chegar aqui. Se conhecer. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus né? sabe todas as coisas. É o tempo certo para tudo. Então, obrigado, Lucas. Né? Vamos que vamos. Agradeço a Deus por esse trabalho que você está fazendo aí, né? Aflorando, colocando uma oportunidade das pessoas que às vezes se acham incapazes, né? De fazer parte disso. O movimento que Deus está fazendo do reino ele envolve pessoas, né? E é você, sou eu, e vai unir nas nossas incapacidades com a perfeição dele, o amor dele, e o reino vai prosperar, né? Vai crescer. É isso aí. A gente se Finalizamos mais um Wisdom Talks. É isso aí. Fechou.